Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 13, a última do terceiro trimestre de 2025. Vamos falar sobre o tema As opções que a vida oferece. O nosso texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 13 até o 23. Eu quero, desde já, agradecer pela companhia dos irmãos que, nesse período, em relação ao Sermão do Monte, me acompanhou, incentivou-me, orou por mim, e desta forma eu quero agradecer pela sua vida e pedir para que vocês continuem me acompanhando. E se por algum motivo entender que esta ou uma outra lição pode ser útil para alguém, compartilhe, indique, para que a gente possa fazer com que a palavra de Deus, através dessa exposição, chegue a mais e mais pessoas. O nosso intuito sempre é corroborar para fazer com que a palavra de Deus seja compreendida adequadamente. O autor da revista, ele começa dizendo o seguinte: o que temos estudado a respeito do Sermão do Monte é conteúdo expressivo dos ensinamentos de Jesus. Os ensinos de Jesus são simples, porém profundos. Nós não precisamos inventar absolutamente nada. Aliás, o pastor de uma igreja local, como líder espiritual, ele não é chamado para legislar ou até mesmo começar a criar ensinos diferentes daqueles que já são preceituados na palavra de Deus. Nós não temos tal autoridade para acrescentar nada àquilo que Jesus Cristo já deixou. Ademais, precisamos ser leais a Jesus Cristo e fiéis às Escrituras Sagradas. Precisamos, sim, anunciar todo o conselho de Deus. Para tanto, requer da nossa parte, oração, uma vida devocional, de piedade, sobretudo essa disposição para aprender aos pés de Cristo, a fim de transmitir a palavra dele às ovelhas que também são do Senhor, não são nossas ovelhas. Dito isto, a gente pode avançar um pouco mais, porque fala que esses ensinamentos de Jesus apontam os valores e os princípios constitutivos do código ético, designado para reger os súditos do reino de Deus em tudo o que diz respeito à conduta e à vida espiritual, em todos os níveis do relacionamento humano, quer seja com Deus ou com o próximo. Isto faz lembrar daquela máxima de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela que tem um ensinamento seguro, algo que venha de fato frutificar e fazer com que Deus seja glorificado. Nós temos, como cidadãos do reino, os valores eternos, valores deste reino, e não valores segundo os homens que quer cada vez mais e mais construir impérios. Existe uma diferença entre império e o reino de Deus. Os valores são diferentes. Aqui, quando o homem tenta criar um império, ainda que no ambiente religioso, tem valores distorcidos. São regidos por esse padrão terreno, carnal, pecaminoso, etc. e tal. Agora, os valores do reino são provenientes dos altos céus. E a gente pode se apegar e fazer com que ganhe um maior significado quando a gente aplica a nossa vida. O autor da revista prossegue dizendo: o texto do Evangelho de Marcos, que iremos estudar agora, nos mostra a ênfase que Jesus atribuiu a uma verdade insofismável. O perfil característico de uma pessoa revela sua identidade e define o seu destino. Em outras palavras, aquilo que o homem faz no curso de sua vida, aqui está dizendo existência, revela o que ele é e onde ele estará quando entrar na eternidade. E vamos ver os detalhes do conteúdo deste estudo nos tópicos indicados abaixo. Pois bem, o primeiro tópico é este aqui: há perigos que corremos na jornada da vida. Se para nós, crentes,
há perigos e é uma vida, digamos, difícil, imagine só quando a mesma vida, que é dura para mim, para você, enfim, para todos nós, é vivenciada por pessoas que não se apegam em Deus, não se agarram no Senhor, que não têm a direção de Deus para a sua existência, quando não o seu viver. De modo que nós temos que pensar seriamente, porque as pessoas estão caminhando a passos largos para a eternidade sem Deus, e nós precisamos sinalizar para a pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é a solução. Jesus é a esperança para o Brasil e o mundo. A esperança não está numa ideologia, seja ela qualquer que seja. A esperança não está, por um viés político, partidário ou não. A esperança nossa não está necessariamente em algum elemento, mas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Imagine se todos nós cristãos anunciássemos e vivêssemos o Evangelho de Jesus, encarnando todos esses valores. As pessoas sem Cristo veriam Cristo em nós e certamente seriam atraídos dentro daquele compasso da graça de Deus, a fim de fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Mas por razões que nós não sabemos, desconhecemos, mas Deus sabe de tudo, os homens vão criando impérios a despeito do reino de Deus. E cria vários sistemas, várias coisas que vai fazendo com que haja uma separação entre Deus e o homem. E o homem cada vez vai se distanciando do seu Criador. Mas quando a gente fala em perigo, e dentro desse texto, o autor ele chama atenção para os dois primeiros versículos da perícope em estudo, que é Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu vou fazer a leitura na versão da Imprensa Bíblica Brasileira, versão revisada. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ele fala sobre essa perícope. Perícope é um termo técnico que a gente utiliza muito na exegese. A gente pega um texto e vai recortar ele. Esse texto, essa porção, vai ter início, meio e fim. Vai ser equivalente a um parágrafo, porque o parágrafo contém o quê? Uma unidade de pensamento, uma ideia central. E dentro de cada perícope vai ter uma ideia central. Nestes dois versículos tem uma ideia central e vai constituir uma advertência de Jesus contra o fato de adentrar pela porta de acesso ao caminho fácil. As pessoas, diante da vida, muitas delas optam, quando não a maioria, por um caminho fácil, por uma porta larga. Mas nós temos que adentrar por um caminho estreito, porque a porta é estreita. E a gente sabe que espaçoso é o caminho que conduz a quê? À perdição. Tudo que vem fácil, vai facilmente. E que vem fácil, as pessoas não dão valor. Agora, aquilo que você conquista, mediante a graça de Deus, favor imerecido, e você começa a galgar, a obter de uma forma até mesmo graciosa, você começa a valorizar. Do contrário, você não dá importância. É semelhante a um curso pago. Se você paga um curso, seja ele qual for, a tendência é você continuar, porque você não vai jogar seu dinheiro fora. Afinal de contas, o dinheiro é suado, não vem de uma forma tão fácil. Agora, quando as pessoas ofertam gratuitamente um curso, você inicia e tem uma tendência a não continuar, porque não lhe custou nada.
Por isso que, vez ou outra, na igreja, a gente oferece algumas coisas de forma simbólica, um valor simbólico. Porque se for de graça, muitas pessoas vão receber e ainda sai falando mal. São pessoas mal agradecidas, ingratas. No Seminário Teológico Batista, por exemplo, você pode ofertar cursos menores de valor acessível, porque o fim não é obter lucro, mas ainda assim é bom estipular um valor simbólico, mas que seja assim, para que as pessoas possam valorizar o curso, valorizar o conhecimento que será agregado à sua vida, etc. e tal. Prossegue dizendo que, através do qual as multidões de pessoas seguem em direção à ruína que os aguarda no final na jornada da vida. Fazendo uso de uma linguagem hiperbólica, Jesus pronunciou suas palavras em tom de gravidade acentuada, dizendo: Entrai pela porta estreita. Por causa de quê? Qual é o motivo? Ele explica. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. A simbologia da porta, pela qual são muitos que entram por ela, dando acesso ao caminho da destruição, segundo o autor, tem duas conotações. A primeira consiste na livre agência, uma ação livre. Essa terminologia livre agência está mais relacionada à doutrina calvinista. E eu não vou entrar no mérito. Consiste como um batista, filiado à Convenção Batista Brasileira, cuja declaração de fé eu adoto e concordo ipsiliteris, eu digo, consiste no livre-arbítrio, que dá vazão à vontade pecaminosa imanente à natureza humana que move cada pessoa à prática do mal. Jesus deixou claro que ninguém é bom senão um que é Deus. E quando eu fiz essa menção ao livre-arbítrio e não à livre agência, é porque essa terminologia, como eu disse, é muito veiculada no meandro calvinista. E, particularmente, eu não sou calvinista. Aliás, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira não é calvinista, mas tem pastores que juram de pé juntos que seja calvinista, mas não é. Se lê lá a respeito da eleição, da salvação, etc. e tal, vai constatar numa leitura atenciosa, cuidadosa, de que de fato não é. Uma referência atual, não. E o autor, que foi citado durante o trimestre inúmeras vezes, é muito conhecido. É o reverendo Hernández Dias Lopes, que é calvinista. Ele é um reverendo presbiteriano, portanto, e foi utilizado seu material, aliás, um exímio pregador. A pregação expositiva maravilhosa. E certamente, não digo talvez, mas certamente, porque eu estou lendo todo o teor, não apenas da lição 13, mas desde a lição de número um, inúmeras vezes aparece o autor citado, o Lopes, e o autor da revista coloca livre agência, que é uma ação livre, mas eu quero fazer aqui esse destaque. Não porque eu seja rabugento, mas fazendo jus até mesmo ao que nós cremos e a forma como nós colocamos. Vou abrir um parênteses aqui. A Igreja Batista, melhor, as igrejas batistas não são reformadas. Eu sei que existem igrejas batistas reformadas, mas não as da declaração, eh, as que adotam a a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Elas não são. Se são, estão um tanto fora do lugar, deslocada. Não deveria estar aqui nesse meandro. Mas quando se refere, por exemplo, à ceia,
todo reformado vai se mencionar o quê? Santa Ceia, porque eles consideram que acaba concedendo um favor, vai agraciar, etc e tal. Mas nós, batistas, entendemos que a ceia, primeiro que não é chamada de santa, e sim ceia, ceia do Senhor, ponto. Segundo que ela não confere graça. Esse é o segundo ponto. Não há razão, inclusive, para, conforme algumas pessoas, levar a ceia nas casas das pessoas. Porque, biblicamente falando, a ceia é realizada na igreja. O apóstolo Paulo, em Corinto, diz: quando vos reunis, ou seja, quando as pessoas estão reunidas, ali vai ser feita a celebração da ceia. Mas não tem nenhuma sugestão, orientação, indicação de que as pessoas deveriam levar elementos da ceia para a casa de pessoas enfermas. Pelo contrário, a ceia, de uma certa forma, quando você analisa biblicamente falando, é ultra restrita. Como assim? Somente os membros da igreja local que participavam, pelo menos no primeiro século. Mas a gente precisa fazer esse adendo, porque, pasme, até no meio batista, vez ou outra, eu escuto aqui ou colar, quando não vejo, através de postagens nas redes sociais, igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Brasileira se referir à Santa Ceia. Lembrando que a ceia do Senhor é, é um memorial e é realmente algo que merece ser avaliado. Prossegue o texto dizendo que declara que o caminho da perdição é a estrada das liberdades sem limite. A segunda conotação é a respeito da porta de acesso ao caminho espaçoso, que vai consistir no estado de servidão ao pecado em que a humanidade não regenerada se encontra andando. E vai mencionar aqui o texto de Efésios capítulo 2 versículo 2 que diz: no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. E por esta razão, os súditos do reino precisam estar cientes de que ainda são pecadores. Não são pecadores contumazes, são pecadores arrependidos. São pessoas que pecam, não de uma forma direta, constante, corriqueira, isto é, não vive na prática do pecado, mas quando peca, tem um advogado diante de si para cuidar e também diante de Deus, a fim de interceder, uma referência ao nosso advogado Jesus Cristo. Correm diversos perigos, e os perigos são estes aqui: ceder às tentações, negligenciar a devoção a Deus, centralizar suas atenções nos valores materiais, ignorar os ensinamentos bíblicos, etc. Tudo isso pode ser evitado caso entrem pela porta estreita. A melhor coisa a fazer, a fim de enveredarem pelo caminho que conduz à vida, que deve ser encarado como a estrada da renúncia. No curso da sua existência, todo ser humano e a cada ato a ser realizado é confrontado com uma decisão. E eis a razão pela qual Deus conclamou o povo de Israel a decidir livremente sobre o que o Senhor propunha fazer com os fiéis e os transgressores da lei. E aqui é uma citação de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que vivas e tua descendência. Vale lembrar que lá no Antigo Testamento nós temos a aliança estabelecida por Deus, uma referência à primeira aliança, ou antiga. Brit, significa, né, pacto, concerto, ou ainda aliança, mas não eu vou dizer assim, algo que vai compreender as duas partes, Deus e o homem. Não tem essa conotação, porque a Brit, da parte de Deus, é uma imposição. Deus foi lá, resgatou do Egito,
escolheu o povo e impõe as leis. O povo de Deus tem a obrigação, porque ele tem que se sujeitar às diretrizes dadas pelo Senhor. Não é um acordo entre duas partes. Existem pessoas que ensinam e acham, outras que é um acordo. Não é. Repito, a Brit é uma imposição. Desta forma, nós, na antiga aliança, estávamos, digamos assim, obrigados ou sujeitos a ela. Nós não é uma força de expressão se vivêssemos debaixo dela, mas hoje vivemos debaixo de uma outra aliança, que é a nova aliança estabelecida por Cristo Jesus, com o derramamento de sangue ali na cruz do Calvário, e por sua vez é uma aliança superior. E debaixo dessa nova aliança, ainda assim, nós, na graça, vivemos sujeitos aos valores do reino, bem como os seus ensinamentos. Aliás, temos um rei e por isso nós somos súditos. Vamos caminhar para já o próximo tópico, mas antes destacar que Jeremias recebeu de Deus a tarefa de ir aos judeus propor o quê? A tomada de uma decisão que ia definir o destino da nação. Não é à toa que lá no capítulo 21, versículo 8, vai dizer: E dirás a este povo, assim diz o Senhor, eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Vale lembrar que a aliança, a primeira, lá no Antigo Testamento, é, é uma imposição, é algo que o povo tem que se sujeitar, tanto é que tinha bênção e maldição. Vale a pena ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Leia todo e você vai compreender. E uma vez que Deus propôs ao seu povo a escolha do caminho a ser percorrido, isso significa que os seres humanos, independentemente de sua condição, como pecador convertido ou inconverso, têm nível de consciência suficiente para ter discernimento do certo e do errado, do que convém e do que não convém. E eis aqui a citação de Paulo, capítulo 1, versículos 19 e 20 de Romanos, que eu vou deixar aqui, você pode fazer a leitura. Só dá pausa neste vídeo, fazer a leitura e prosseguir. Prossegue o autor da revista dizendo que cada ser humano é sujeito, responsável pelos seus atos, e Deus, como supremo legislador e juiz, julga, julga segundo a sua reta justiça, aplicando a sentença do juízo, uma referência à punição ou ao galardão, que é uma premiação a cada um segundo as suas obras. Fiquemos por aqui na introdução e primeiro tópico. No outro vídeo, falaremos sobre os próximos tópicos e, por fim, a conclusão.